preocupação alta da escala 650. Um trabalhador que é dignidade, que é tempo de lazer, de descanso, de estudo e de capacitação profissional. O país precisa avançar como outros países do mundo já fizeram, sem se esquecer da produtividade, da economia, do pequeno, que mais lembrando da demanda e o povo na rua, pedindo para que o Congresso Nacional analise a proposta, construa um texto que traga resposta a esse trabalhador cansado, precarizado e exausto, numa jornada que é extremamente obsoleta. É isso aí, gente. Agora o desafio é seguir a mobilização nas redes e nas ruas para pressionar o conjunto do Congresso Nacional para que a gente consiga fazer essa PEC de autoria da Érica, tramitar o mais rápido possível e ser aprovada para acabar com as casas.